Meu nome é José Antônio Aleixo da Silva, conhecido como Aleixo. Sou professor titular do Departamento de Ciência Florestal e estou na UFRPE desde 1972. Para surpresa de todos, quando a epidemia tornou-se mais forte, de uma hora para outra a CAPES manda cortar a bolsa de pós-graduação em todo o país. Só na rural foram cortadas quase 200 bolsas de mestrado e doutorado. Isso é péssimo. Eu costumo dizer que foi o vírus CAPES-19 na pós-graduação brasileira. Exatamente nas universidades públicas responsáveis por 95% da produção do conhecimento científico e tecnológico deste país. Várias entidades protestaram, entre elas SBPC, ABC, Andes, Andifes, ANPG, inúmeras instituições, incluindo a Academia Pernambucana de Ciência, e parece que teve, de certa forma, uma ressonânciazinha, porque algumas bolsas foram devolvidas, mas um número muito pequeno em relação ao que foi cortado. Agora, nessa confusão toda do Covid-19, um assunto que está sendo esquecido e que é super importante é a chamada PEC 95 do teto dos gastos públicos implementada no governo Temer, que defendeu uma desastrosa política de Estado mínimo e retirou bilhões de reais da saúde. Esses bilhões certamente vão fazer falta agora. O Temer deve ser responsabilizado por isso e pelo que vem a acontecer. Sucateou o sistema de saúde, os hospitais públicos estão na sua maioria sem equipamentos básicos de proteção individual, os EPIs, falta remédios, medicamentos, uma verdadeira penúria em uma situação onde se está brigando entre vida e morte, inclusive médicos e enfermeiros morrendo. Nos países do primeiro mundo, onde os hospitais são muito mais equipados e bem melhores que os nossos, como por exemplo os Estados Unidos, o número de óbitos aumenta todo dia. E fica a pergunta, e se aumentar no Brasil com a deficiência nos hospitais que nós temos, onde é que nós vamos parar? Infelizmente, muita gente vai morrer com Covid-19, mas certamente grande parcela dessas pessoas vai morrer, vai ser afetada indiretamente pela falta de um melhor sistema de saúde, desigualdade social, miséria, saneamento básico, falta de moradia. E essa PEC 95 é responsável por isso. Não só o desastre que foi o Temer, mas também todos aqueles parlamentares que votaram a favor dessa PEC 95. Esses caras são responsáveis, indiretamente são, talvez diretamente. E como fica a situação atual do Covid-19 no Brasil? Onde o presidente desconsidera recomendações científicas e não para de incentivar a população para voltar à rua, afirmando que só idosos e pessoas com doenças pré-existentes estão na mira do Covid-19. Parece que o Brasil é o único país certo no mundo. Até o ídolo do presidente, o Donald Trump, voltou atrás. Reconheceu que evitar o isolamento social não era correto. Hoje os Estados Unidos estão no isolamento social, voltou atrás, investiu em pesquisa, pediu solução à ciência e no Brasil até agora nada. Parece que o único país do mundo que vai na contramão contra a ciência é o Brasil. Em função disso, academias de ciências e medicina de 13 países do mundo, entre os quais Brasil, França, Itália, Alemanha, Índia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Rússia e outros, Japão e outros, elaboraram um documento enfatizando a urgência da cooperação internacional visando a comunicação rápida e o compartilhamento em tempo real de informações sobre esse vírus. Pesquisa em desenvolvimento, produtos médicos que possam coordenar ações que sirvam de evidências, que tenham evidências e sirvam para fomentar políticas públicas nos países. Paralelamente, ex-presidentes, ex-primeiro-ministros de 70 países mandaram uma carta para o G20, pediram providências imediatas contra o Covid-19 para que não atinjam áreas vulneráveis da Ásia, da América Latina e da África, porque certamente o número de mortes será avassalador. Aqui no Brasil, a CNBB, a OAB, a Comissão Arnes, a ABC, SBPC e mais 80 entidades científicas assinaram um documento que hoje certamente o número vai ser maior, até a Academia Pernambucana de Ciência vai assinar o documento, e enviaram aos presidentes dos 3 poderes. Esse documento chama-se Pacto pela Vida, está disponível no site da SBPC,
no qual eles solicitam disciplina e uma conduta ética e transparente do governo com base em evidências científicas das instituições nacionais e internacionais que tratam com saúde. O que a gente tem visto desde o início dessa pandemia é que o governo está querendo impor sua vontade contrária ao que todo mundo recomenda, o isolamento social. E a cada dia aparece uma novidade. Agora mudou. Agora é a defesa da cloriquina, que é usado no tratamento de profilaxia da malária. Chegou a desafiar os governadores, afirmando que a cura é dele e o desemprego é dos governadores. Com isso, recomendo o uso indiscriminado dessa droga, porque algumas pessoas que ele conhece usaram e se curaram. Tudo bem, ótimo, pode ser. Só que ciência não faz com fatos isolados e poucas ocorrências. Ciência depende de experimentação. Experimentação, principalmente quando trata com vidas, é mais complicada ainda, requer mais tempo, normas éticas. E cientistas na área de saúde, né, estão trabalhando 24 horas. É uma questão de sobrevivência de todos. Médicos e enfermeiros também morrem. Mas parece que agora o presidente, quando entra em defesa do uso indiscriminado dessa droga, é como se tivesse uma disputa que só pode ter um vencedor. Ele é a favor da droga e a ciência é a contrária. E não é por aí. Está errado. É claro que a ciência que adoraria se chegasse à conclusão que essa droga, a cloriquina, cura. Claro que seria um bem do mundo. Os cientistas do mundo estão pesquisando essa droga. E quanto mais cedo se obter resultados mais confiáveis, melhor. Experimentação científica é isso, gente. Também estão sendo pesquisados vários medicamentos, por exemplo, inoculação de sangue em quem se contaminou, em pessoas que estão tendo a doença, porque quem se contaminou e se curou cria anticorpos, e se inocular de sangue talvez passe essa resistência para as outras pessoas. Isso é pesquisa em andamento. Mas parece que agora a moda é só cloriquina. Não é bem por aí. Essa inoculação de sangue é outra opção, mas também precisa de pesquisa. Não pode ser assim uma medida soldada. A ciência tem ética, a ciência trabalha com pessoas. Essa inoculação de sangue, na realidade, de desenvolver, você inocular o sangue de seres contaminados em seres não contaminados para gerar anticorpos, isso não é coisa nova. E a matemática entra nessa situação, porque, por exemplo, entre o século XVII e XVIII existiu a família Bernoulli, que eram 8, durante todo o transcorrer foram 8 matemáticos famosos. Um deles, chamado Daniel Bernoulli, estudou e modelou matematicamente o comportamento da varíola, que tinha letalidade de 30% nos casos de infestação, chegando a matar 400 mil pessoas por ano na Europa no século XVIII. Alguns médicos ingleses começaram a chamar essa técnica de variolação, que consistia em aplicar fluido de pessoas doentes em pessoas saudáveis. E isso é o princípio da vacina. Só que essa técnica já era empregada na China há milhares de anos. O Bernoulli desenvolveu um modelo matemático partindo de uma equação diferencial que indicava que a técnica funcionasse se você aplicasse essa vacina em recém-nascidos, que ele criava imunidade para futuramente não ter varíola. Em 1796, um médico chamado Edward Jenner, na Inglaterra, confirmou que a técnica funcionava e que a varíola estava extinta. Então, não é novidade. Mas hoje a batalha é outra. Enquanto renomados cientistas internacionais estão trabalhando interdisciplinarmente, biologia, química, sociologia, economia, com apoio direto da matemática para modelar o comportamento dessa pandemia, algumas pessoas, talvez por ignorância ou mesmo por maldade, defendem interesses particulares onde o dinheiro prevalece. Começam a criticar o que está se fazendo em modelagem matemática, porque alguns dados não deram exatamente o que deveria dar. Por exemplo, eu vi um vídeo na CNN de um jovem repórter atacando o Dr. Neil Ferguson, do Imperial College, dizendo que as previsões deles eram catastróficas, que era para assustar todo mundo, que aquilo ali não poderia ser. Só que esse Dr. Neil Ferguson fez essas previsões no início e alertou os Estados Unidos e a Alemanha futuramente que, se não tomassem cuidados sérios, a pandemia iria matar muita gente. E é o que está ocorrendo. Mas existem pessoas que eu reputo como verdadeiros idiotas, como esse jornalista, que vai para a televisão criticar essas pessoas que estão dando a vida, estão dando sangue por pesquisa para salvar vidas. Eles querem que as pessoas voltem para as ruas. Vale ressaltar, gente, que em trabalho de modelagem,
depende muito de dados que você tem de passado, de resultados anteriores, para que você tenha uma base de dados confiável para fazer modelagem. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que na situação atual não existe a pandemia antes. Então, o que os cientistas estão fazendo na realidade é trabalhar com dados atuais, dados que são novidade, nunca ocorreram. Então, isso aumenta a incerteza da modelagem, claro, porque você vai trabalhando com os dados, tem uma mudança hoje, vai mudar os teus ajustes matemáticos. Então, mas à medida que novos dados vão chegando e vão retroalimentando essa modelagem, essas incertezas vão diminuindo, mas as pessoas querem que a matemática dê o resultado pontual, preciso, nem entendem que existe uma coisa chamada intervalo de confiança, que tem uma média e um número de dados para a direita e um número de dados para a esquerda, que chama-se intervalo de confiança com seus limites. Mas se, por exemplo, existe uma previsão de que vai dar 13 mil infectados há 5 dias atrás e por acaso deu 13.200, vamos dizer, olha, a matemática errou, não é bem por aí. Aqui no Nordeste foi criado um consórcio do Nordeste entre os governadores do Estado, criaram uma coisa chamada o consórcio científico para lidar com o coronavírus. Esse consórcio científico é administrado pelo ex-ministro Sérgio Rezende, o cientista Miguel Nicoleles e o Carlos Gabas, que foi ex-ministro da Previdência de Dilma Rousseff. Foram criados vários grupos, entre eles um grupo de modelagem matemática, que eu participo, junto com Gauss, o professor Gauss, todo mundo conhece, e vários pesquisadores no Nordeste. Nós estamos tentando ver alguma coisa, modelar esse comportamento dessa pandemia no Nordeste, que não é nada fácil. Eu não tenho experiência em modelagem de pandemias, porque eu trabalho na área de engenharia florestal. Mas tem alguns modelos matemáticos de crescimento, mortalidade e produtividade de florestas que eu pensei, vou testar na pandemia. E foi o que eu fiz. Testei 3 modelos, um modelo exponencial, que essa pandemia está trabalhando de forma exponencial, e 2 variações do modelo de Chapman-Richter, que é muito conhecido na floresta. Deram excelentes ajustes e eu fiz minhas previsões. E no exponencial deu 12.845 casos e no modelo Chapman-Richter deu que deveria ter em torno de 12.589 casos, com a variação para mais e para menos. Só que deu o maior pique até então, e o pique foi para 13.717 casos. Então, quebrou tudo que vinha sendo feito antes, porque foi uma nova explosão. Quer dizer, de um dia para o outro, subiu o número de casos que não era previsto. E é o caso que o número subiu para 15.927, foi o que acusam 113 mortes e 2.210 casos. Então, é um novo recorde. E isso aí vai sendo incorporado nesses modelos matemáticos e vão melhorando suas estimativas. Mas essa turma que começou a trabalhar no início, começou a trabalhar em uma situação quase como se, eu diria que, trocar o pneu do carro com o carro andando. Não tinham dados anteriores. Então, isso é sério e tem gente que não entende e critica. Por exemplo, o deputado Osmar Terra, que defende o não isolamento social, enquanto a ciência, a modelagem matemática define que o isolamento social é fundamental para atenuar a pandemia, o que é que ele falou? Ele declarou que a OMS é dirigida por pessoas que defendem o marxismo-leninismo, leninista, e que o isolamento social é coisa de comunista. Esse cara está brincando com a vida de pessoas. Mas chegou a ser cotado para assumir o Ministério da Educação no lugar do Mandetta. Então, são essas pessoas que prejudicam as coisas. Na realidade, o que o governo precisa entender é que tem que ser inteligente e se render às evidências científicas, ao invés de considerar que se as evidências científicas derem outro resultado, isso é uma derrota para ele. Não tem nada de derrota, isso é uma vitória se ele reconhece que a ciência deve capitanear esta situação. Mas não, ao contrário, fica usando bravatas contra cientistas e incitando as pessoas a voltarem para as ruas, e isso pode ocorrer muitas mortes. O Covid só ataca seres humanos por enquanto,
não tem partido político, é inimigo de todos. A gente, para terminar, eu só tinha que dizer que nós estamos no mesmo barco, que segundo James Lovelock, no planeta Gaia, que é um ser vivo que não é atacado pelo Covid-19. Entretanto, está sendo massacrado diariamente pelo aquecimento global, desmatamento, uso indiscriminado de pesticidas, uma série de pandemias outras da natureza. Nós estamos enfrentando um inimigo comum, gente, é o Covid-19. E nessa batalha, tempo não é dinheiro. Tempo corresponde a vidas. Portanto, escutem a ciência e fiquem em casa.